Irmãos, hoje é Dia das Mães. Em primeiro lugar, então, as mães que aqui estão, meus parabéns. Que Deus use muito a vida de vocês. Eu vou conversar sobre isso hoje, mas só quero antes fazer uma breve introdução, não do sermão, mas de questões relacionadas ao Dia das Mães. Primeiro, observe que a igreja fica mais vazia, Dia das Mães, já é esperado isso, e eu acho isso muito positivo. Há igrejas que querem, fazem programações e tudo mais, mas se esquecem que se hoje é uma oportunidade de você estar com a sua mãe, aproveite, porque nem sempre é possível. Mães são perecíveis, elas acabam, e quando elas se vão, isso é muito dolorido. E tendo dito isso, vou falar então para aqueles que o dia se torna complexo porque há aqueles que perderam suas mães. Alguns perderam lá atrás, é o que a gente chamaria de uma dor mais velha, mas é uma cicatriz. E há também os que perderam as mães mais recentemente, embora e a dor muitas vezes demora para cicatrizar. E a Bíblia oferece consolo. Ao mesmo tempo, aqueles que, além de perder a mãe ou lá atrás ou agora, perderam mães que não eram crentes. A gente fala, como que a Bíblia oferece, né, um consolo? O que a gente pode dizer é que, de fato, em relação ao futuro, é muito complicado a gente traçar um futuro. Essas mães que não são crentes, nós que somos crentes não teremos mais contato com essas pessoas. Por outro lado, a bênção é que a gente pode olhar para trás, em muitos dos casos, e anotar, lembrar, fazer talvez um livro de memórias dessas mulheres que Deus colocou na vida, mesmo com separações para o futuro que são eternas. A gente pode olhar para trás e ser grato a Deus pelo que passou. Então, é um dia que os sentimentos da igreja são muito contraditórios, a gente feliz, a gente chorando, e a gente entende tudo isso. É realmente um dia que traz muitas questões, né? O que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero falar hoje não sobre mães, eu quero falar para as mães. E o texto que eu escolhi, um texto absolutamente polêmico, que é o texto que fala sobre o que vai contra muito da nossa cultura atualmente, que é o pastorado feminino, mas é um texto em que eu defendo o pastoreio feminino. Eu pedi que você abra comigo, então, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 11. Enquanto você abre, eu vou contar uma historinha recente que nós passamos lá em casa, para vocês entenderem como que são as circunstâncias atualmente. A gente foi convidado, há alguns meses atrás, para ir numa ordenação ao pastorado de um familiar. E chegamos ali, era uma igreja bem diferente da nossa. É o que eu chamo de uma proposta de igreja prestadora de serviço religioso. Aquela igreja que tudo funciona, tem estacionamento. Nessa igreja devia ter uns 6 a 10 telões de LED de última geração. Então, algum dinheirinho foi investido nisso. Cadeira confortável, ar-condicionado, palco com luzes apontando para o pastor, e aquelas luzes e fumaça, e o pastor cantava a ele a glória, enfim. E falava-se muito da ordenação, eram 11 pastores que seriam ordenados, e nessa igreja, inclusive da denominação batista, e estavam lá, não, porque são ordenação de 11 pastores, os pastores da igreja dividiram o púlpito, cada um falou um pouquinho, alguns mais fracos, outros falaram um pouco melhor, mas as músicas muito ruins, teologicamente muito ruins, e eu comecei a ficar meio irritado naquele ambiente que a música herética e tudo isso acontecendo junto, e na hora que foi chamar o pessoal lá para cima, a cereja do bolo, o pastor disse assim: nós vamos ordenar 11 pastores, 9 homens e 2 mulheres. E aí eu até brinquei com a Dani e falei, olha, o que já estava ruim vem com brinde agora, não? E eu quero conversar sobre isso hoje, o tema do pastoreio feminino. E de antemão eu quero dizer, eu sou favorável ao pastoreio feminino. O que nós não aceitamos é o pastorado feminino. E eu tenho que diferenciar pastorado de pastoreio, porque pastoreio tem contexto, tem ambiente. Pastorado é na igreja. Eu quero que você abra então comigo o texto
e vocês vão entender os motivos que eu vou trazer aqui, porque a gente é contra o pastorado feminino, são motivos teológicos bem fortes, e todas as igrejas que subverteram este texto, mais cedo ou mais tarde, caíram ou cairão num liberalismo teológico vazio da pior espécie. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou ler o texto, eu vou trabalhar o contexto, e depois vou trabalhar o versículo sobre o pastoreio feminino. E adivinha qual que vai ser o contexto em que é exercido o pastoreio? Vocês vão saber, porque hoje é o dia das mães. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15 diz assim. Deixa eu colocar para vocês. Quero, pois, que os homens, sexo masculino, orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, e eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Até aqui nós tratamos do pastorado. Mas agora vem o texto do pastoreio. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Todo o texto aqui ele vai lidar do versículo 8 ao versículo 14 com um contexto de igreja. E fala de igreja, a gente vai trabalhar bastante esse contexto, dentro de um contexto cultural específico e tudo mais. Mas o versículo 15, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ele começa com uma palavrinha, ele começa com um entretanto. Por que esse entretanto está aí? Porque há um contraste entre tudo que veio antes e o que ele vai falar no versículo 15. Então eu preciso trabalhar muito bem esse antes para entender o que Paulo tem em mente quando ele fala entretanto será salva se dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. E eu quero trabalhar com vocês então tudo que envolve este contexto cultural dessa época. Primeiro, nós estamos falando com... Paulo está escrevendo para Timóteo, que é o pastor da igreja de Éfeso, a famosa igreja que Paulo fica ali 2 anos e meio, e quando Paulo vai embora ele diz, assim que eu sair, virão homens perversos, lobos, que não pouparão o rebanho e ensinarão falsos ensinos, e pouco tempo depois isso acontece, a ponto de Paulo colocar Timóteo na igreja de Éfeso, e no versículo 3 dessa mesma carta, no capítulo 1, Paulo diz, partindo para Macedônia, nessa despedida, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Poucos anos depois, a igreja de Éfeso, ensinada pelo apóstolo Paulo, já está pregando doutrinas falsas. E no capítulo 2, Paulo começa instruindo os homens, logo no capítulo 2, versículo 1, sobre como os homens da igreja devem se portar na oração. E quando você vai vendo os termos que Paulo usa, ele dá a perspectiva de que provavelmente não é qualquer tipo de oração, não é aquela oração que se faz no quarto, é a oração que se faz no culto. E Paulo está instruindo por quem se deve orar, quem deve orar e como deve orar. Se ora por reis, autoridades, servos, escravos, para todo tipo de pessoa, porque Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Quem deve orar? Os homens oram levantando mãos santas, então a oração pública no culto público é um exercício de autoridade, é feita por homens. E como eles oram levantando mãos santas, a oração deve ser condizente com a vida do orador. Falando de homens, Paulo então lembra, mas e as mulheres? E ele orienta então as mulheres, e eu quero trabalhar um pouquinho por que ele fala de mulheres, por que ele fala de silêncio, por que ele fala de aprender. O contexto da igreja de Éfeso é assim, 2 públicos na igreja de Éfeso. Há o público judeu, isso está em Efésios capítulo 2 e capítulo 3, há o público judeu, e é importante entender que no contexto judaico, as mulheres eram completamente desvalorizadas. Dentro do judaísmo havia a discussão se mulheres tinham ou não tinham alma. Só de existir a discussão já indica a percepção cristã da mulher.
a mulher devia ficar quieta nas reuniões judaicas. Aliás, para se montar uma sinagoga, até hoje é assim, é necessário que haja 10 homens, sexo masculino, acima de 13 anos. E eu fiquei imaginando, né, a gente montar uma sinagoga, os adolescentes da igreja. Né? Mas enfim. Então, 10 homens acima de 13 anos, você tem uma sinagoga. Pode ter 500 mulheres e 9 homens. Não monta uma sinagoga. Então, no contexto judaico, há essa absoluta desvalorização da mulher. Ela não podia aprender, ela não podia ensinar, ela não podia fazer nada, ela era sequer considerada, para alguns, ser humano como um homem. Só que é o contexto, na igreja de Éfeso, dos pagãos que se converteram, dos gentios. E no mundo gentílico, especialmente em Éfeso, nós temos o oposto. Se nos judeus a mulher era desvalorizada, no paganismo a mulher era supervalorizada. Quero lembrar vocês que Éfeso é a cidade do templo da deusa Artemis, ou Ártemis. E ela é uma deusa, uma caçadora, ela é representada assim nas imagens. E dentro da adoração desse tipo de situação, especialmente de Ártemis, nós temos sacerdotisas, temos prostitutas rituais, temos pitonisas, pessoas que fazem adivinhações. Então, a mulher que no judaísmo era desprezada, no paganismo ela é protagonista da religiosidade. E é nesse contexto de pessoas que vieram de uma absoluta desvalorização e outros que vieram de um absoluto protagonismo que nós temos a igreja se encontrando. E é necessário se estabelecer uma teologia da mulher na igreja. E Paulo, então, ele vai trabalhar aqui como que a mulher deve se portar na igreja, e só resumindo esse contexto para a gente chegar no entretanto. Quais são as recomendações do apóstolo? Primeiro, mulheres, no contexto da igreja, no contexto do público, lembra que há uma atitude ou uma expressão exterior, e essa expressão exterior ela tem que ser compatível com a atitude interior. Então ele vai dizer o seguinte: mulheres, lá no paganismo, as mulheres elas eram a parte do show dentro da adoração pagã. Só que na igreja não é assim, a mulher deve ser discreta, então ele vai falar de vestimenta com modéstia, com moderação, vestimenta com decência, e mais, sem qualquer tipo de adorno espalhafatoso, ou de ostentação de bens, falando de coisas de ouro, pérolas e tudo mais. Mas ele diz o seguinte: então, você não vai se vestir assim porque isso não é próprio. E aí fica o princípio, quando alguém, homem ou mulher, mas normalmente são muito mais nas culturas relacionadas às mulheres, quando a vestimenta chama muito atenção para a pessoa, há algo de errado aqui. E Paulo está dizendo o seguinte: como vocês devem se vestir, deve chamar atenção para o caráter de vocês, porque a atitude interior deveria ser, vestidas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo fala dessa apresentação da mulher na igreja. Segundo, ele vai falar da atitude da mulher na igreja, como que a mulher se porta face ao ensino da igreja. E ele começa dizendo, versículo 11, a mulher deve aprender. Já eu trato do em silêncio. A mulher deve aprender. Isso é um avanço em relação ao judaísmo. As mulheres, elas devem ser grandes alunas na igreja. Elas têm que aprender. Lembra que no judaísmo a mulher sequer podia estudar. E agora Paulo está dizendo que ela deve aprender, mas com a atitude correta. A atitude de submissão, e especialmente no culto público, quando há uma exposição teológica, sem aquela atitude desafiadora. Aqui a pergunta é mais a ideia do diálogo filosófico, né? De um desafio de opinião. E a mulher não deveria participar desse tipo de coisa. Eu, como professor, costumo dizer o seguinte: existem nas aulas que eu dou 2 tipos de pergunta. A pergunta do aluno que quer aprender e a pergunta do aluno que quer ensinar. O que Paulo me parece que ele está proibindo é aquele tipo de pergunta desafiadora do aluno que quer ensinar o professor, da parte das mulheres no culto público, que ela não tem essa atitude desafiadora em relação à teologia que está sendo ensinada. E Paulo proíbe isso. Ele diz: eu quero que você aprenda, mas sem ter uma atitude desafiadora e em silêncio. Mas Paulo vai além. Ele não quer só que a mulher aprenda, ele diz: eu quero que a mulher aprenda, mas versículo 12... eu não permito que a mulher ensine,
nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. O ensinar e ter autoridade na igreja é típico da função pastoral. Especialmente no culto público, é função pastoral. E as mulheres não deveriam, Paulo não permite que mulheres ensinem homens na igreja e não permite que mulheres exerçam autoridade sobre os homens da igreja, autoridade pastoral. Não permite. Como conversando no intervalo, aqui não, aqui não. É interessante que o contexto é pastorado, porque se você terminar o capítulo e for para o capítulo 3, versículo 1, antigamente não tinha capítulo. Vê que está escrito em 1 Timóteo 3,1, na sequência. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, Paulo está pensando na liderança de igreja aqui. E ele está dizendo, na igreja, mulheres não são pastoras, na igreja, mulheres não ensinam homens, publicamente. Mas e mais privativamente? Acontece no Novo Testamento. Você vê em Atos capítulo 18, que quando Apolo começa a pregar na igreja, ele é chamado depois, a Priscila e Áquila são um casal ali da igreja, observa que Apolo fala umas besteiras, o casal chama Apolo e fala, Apolinho, vamos trabalhar umas questões? E eles ensinam Apolo, e quem prega depois em Éfeso? Apolo. Então, no contexto privado, nós não temos uma oposição bíblica ao ensino feminino. Elizabeth Elliot, aquela que foi casada com Jim Elliot, quando eles morrem ali nos Alcas e tudo mais, ela tem tanta consciência disso que quando começam a se converter, os indígenas começam a se converter, ela chama para casa o pastor indígena e fala, no domingo você vai pregar isso daqui, ponto 1, 2 e 3. Entendeu? Entendi. Agora vai e prega. Há muito que poderia ser dito aqui, talvez eu fale isso em algum momento mais para frente. Mas eu quero trazer para vocês os motivos pelos quais as mulheres não são pastoras. Os motivos pelos quais as mulheres não devem ensinar os homens na igreja, na parte teológica e no culto público. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E o segundo motivo, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Muita gente diz assim, Pedro, mas o mundo mudou. E eu digo, é verdade. Mas eu digo o seguinte, os motivos pelos quais as mulheres não podem ser pastoras e não podem ensinar homens no culto público, eles mudaram? Por acaso agora Eva foi criada primeiro? Por acaso agora foi Adão que caiu primeiro? Isso não mudou. As bases teológicas para que não haja pastorado feminino são históricas e imutáveis. Dessa forma, a aplicação continua, uma aplicação ao longo da história e imutável. Mulheres não devem ser pastoras e não devem ensinar homens no culto público. Então nós vemos em primeiro lugar, a ordem da criação se mantém, e esse é o primeiro motivo. Adão foi criado primeiro e Eva depois. Em segundo lugar, na queda, a mulher usurpou o papel masculino, Eva usurpou o papel de Adão, e ela caiu primeiro sendo a transgressora. Nesse sentido, então, toda a passagem está dizendo, a mulher não ensina homens, e a mulher não tem autoridade sobre o homem na igreja. Mulheres não são pastoras. E aí vem a palavra, entretanto. Não são? Não, não são. Não podem ser? Não. Motivos imutáveis. Entretanto, há um ambiente em que mulheres ensinam e exercem autoridade. Entretanto, e o ambiente não é nem o lar. Porque o lar ainda tem o marido. O ambiente são os filhos. O texto diz, entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos. Então é no contexto da maternidade que mulheres exercem o pastoreio. E eu quero trabalhar bastante com vocês isso a partir de agora. É este o ambiente por excelência, moças, em que Deus te chamou para exercer autoridade, te chamou para ensinar. É o ambiente do pastoreio dos seus filhos. E mais,
Não existe outro ambiente em que pessoas deverão ser no mesmo nível que você. Essa autoridade sobre os filhos. É o lar, é a mãe com seus filhos. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus não delegou esse ensino, essa autoridade para ninguém no Novo Testamento. Ele não delegou para a avó, não delegou para a babá, não delegou para a tia, não delegou para a creche, desculpem, diretores aqui, não delegou para ninguém. É a mãe que é a autoridade que deve ensinar seu filho, a ponto dela ser um contraste com a função pastoral. Ela é comparada a um pastor para os seus filhos. Aliás, eu acredito que no nível que está este texto aqui, nenhum pastor tem autoridade sobre os seus filhos como a mãe tem. O pastor tem essa autoridade aqui, pregar a palavra de Deus, nesse contexto aqui, que é meio que igual para todo mundo. A sua tarefa no reino não é ser pastora. A sua tarefa no reino, moça, é pastorear os seus filhos sem ser pastora na igreja. E é ali que essa mulher vai exercer os seus dons e o ensino que ela aprendeu, e é tudo ali. E eu quero só mencionar aqui, então, talvez a minha proposta de mensagem central deste texto é: mães, pastoreiem seus filhos. Mas eu quero acrescentar aqui, a partir do versículo, com uma expressão: se elas permanecerem. A ideia de que mães pastoreiem seus filhos, mas com perseverança. Porque da ideia de que permanecer não é fazer uma semana, não é fazer um mês, é fazer isso praticamente por uma vida, ou pelo menos, até que eles efetivamente saiam de casa. Nós, como pais, muitas vezes criamos muitas expectativas quando os filhos nascem. Nessa época de redes sociais, então, vocês que têm redes sociais, que Deus me livre, né? Mas vocês que têm, e vão vendo, né, como as pessoas apresentam a sua relação, pais e filhos, especialmente quando é pequenininho. Na foto, turma, é tão bonito. Foto não tem nem cheiro. E aí eu quero ver se é tão bonito naquele dia que vaza para as costas. Vocês sabem, quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Aquela coisa marca o macacão, né? Às vezes para sempre, né? Comeu abóbora, comeu cenoura, ficou laranja para sempre, né? Aquelas noites sem dormir. E depois que dorme à noite, as preocupações da escola, depois as preocupações da adolescência, da juventude, da faculdade, do casamento. Então, tudo isso compõe uma perseverança, não é em um dia. Se elas permanecerem. Então, o que eu vou dizer a partir de agora não é para uma fase, é para todas as fases. Elas serão salvas do quê? Dessa certa inutilidade na igreja. Inutilidade é forte. Desutilidade. Não existe, mas é. Dessa impossibilidade de exercer o trabalho pastoral. O que eu faço com esses dons que Deus me deu, com tudo que eu recebi, seminário e tudo mais? Você vai pastorear onde? Com os seus filhos. Quando? Dele pequeno até ele sair da sua casa. Tudo que você pode fazer, você vai agora fazer com eles, como uma verdadeira pastora dos seus filhos, não da sua casa. E eu quero trabalhar neste texto aqui, como é esse pastoreio da esposa, da mãe em casa, com os seus filhos, como que ele é. E ele vai trazer 4 características aqui de como que é o pastoreio dos seus filhos. Está muito óbvio no texto, né? Então, mães, pastoreiem seus filhos com perseverança, como? Em primeiro lugar, como um ato de fé. A gente define fé muitas vezes como crer naquilo que não tem evidências tão concretas ou perceptíveis ou seguras. O que eu estou dizendo? A gente crê num Deus que é invisível. Eu não preciso crer que a cadeira existe, né? Ou que a terra é redonda. Hoje até isso se questiona. Mas o que eu estou dizendo? Pastorear filhos é como uma atividade que naquela época era comum, de lançar sementes. Você já plantou com semente?
Plantar com semente é muito interessante. É ruim, eu prefiro plantar com muda, muito mais fácil. Mas com semente você pega a sementinha e você joga na terra, faz os buraquinhos e vai jogando, dependendo do tipo de semente, 2, 4, 6, ou às vezes espalha na terra, e você joga uma camadinha de terra por cima, a semente fica invisível. E o que você faz por dias? Às vezes por semanas. Você vai lá, você rega e passa lá. Às vezes, se você não tem um lugar específico para jogar semente, se você não marcou, você não sabe onde você jogou. E você vai e você rega, acaba regando tudo ali, porque você não vê, está debaixo da terra. Só que de alguma forma você continua trabalhando, tira a praga, continua limpando, regando, porque você crê que aquele seu trabalho um dia vai nascer uma plantinha, ali começa a nascer assim, e às vezes você nem sabe se é da semente que você plantou. Já aconteceu de eu falar, nossa, como deu, e viver era tudo praga, né? Quando a gente é mãe, tudo que a gente faz, especialmente no começo, é um ato de fé, porque sendo uma mãe cristã, nós não vemos as raízes sendo colocadas por Deus ali. Na pequena infância, na primeira infância, a mãe prega, e eu aconselho mães a pregar na barriga. Na barriga. Prega lá, prega, filho, aceita Jesus. Até posso pôr a mão na minha barriga. Tá? Filho, aceita Jesus, filhinho. Aqui, levanta a mão, um chutinho. Não confia nesse chutinho. Vai pregando. Nasceu coisinha ali, está trocando fralda 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia. Vai pregando, vai cantando, vai falando de Jesus, vai ensinando o caminho. Aí o bichinho cresce, começa a poder na tomada, vai orientando certo. 2 anos, começa a crescer, o uso da disciplina com vara, a Bíblia fala de disciplina com vara. Vai ensinando, conversando, cantando. Chega na escola, época da escola, é todo dia de conversa. Você não sabe como ele está agindo na escola, você já está entregando uma parte do dia para aquela criança ser cuidada por alguém, e você não está mais nos seus olhos, você vai ensinando sem saber se aquela sementinha está frutificando. Chega na adolescência, você começa a ver dores, a ira comum do adolescente, e a adolescência para nós tem sido um tempo de muita conversa difícil, às vezes truncada. E é esse o papo, é conversar, é plantar. Você não sabe depois como se isso vai frutificar ou não. Então, é um ato de fé. Chega na juventude, você deixa o bichinho na faculdade na segunda, pega na sexta. E alguns entregam no aeroporto e pegam depois de 4 anos. Né? E você planta aquele ensino todo confiando nas promessas da palavra de Deus. Que quando você ensina a criança no caminho que deve andar, ela depois não se desvia dele. Você vai confiando que quando casar, aquilo que essa criança aprendeu, agora ela vai ter a chance de aplicar. E todas essas fases, vamos ser honestos, o filho pode se perder. Em todas as fases. E eu preciso, como um ato de fé, confiar que se eu fizer o que a Bíblia manda eu fazer, na maternidade, pelo menos se ele se perder, não foi minha responsabilidade naquilo que eu ensinei. Porque não existe entrega maior, turma, do que ter um filho num mundo mau. Isso é um ato de fé. Quando as crianças nasceram, a Aninha nasceu, e eu me lembro desse conflito ainda no hospital interno, eu falava, meu Deus, eu fui assistir um filme, eu tava, sabe aquela agitação, e aí já estava a Aninha no berçário, a Dani estava dormindo, e eu fui assistir um filme. Estava sem sono, e o filme aconteceu uma coisa ruim com uma criança. Tipo, primeiro dia de existência da Ana. Aconteceu uma coisa, não vou nem falar, era muito ruim. Eu fui tomar banho aos prantos. Meu Deus, o que eu fui fazer? Mas é um ato de fé, porque o mundo é ruim mesmo. Minha tia faleceu na semana passada, foi, mãe, pai? Foi, né? Não sei já, enfim, já foi uma semana atrás. A minha tia tinha suas dificuldades de jeito, personalidade, comportamento e tudo mais. Mas ela tinha algumas coisas muito positivas. A minha tia foi a primeira que se converteu na família. E ela era uma mulher
tia, literalmente tia do coque. Né? Coque não escola, coque na época de Felipe, Railber e Ademir. Né? Os irmãos do coque aqui da igreja é uma irmã do coque. E o que irmãs do coque normalmente fazem? Elas oram. E a minha prima falou alguma coisa na parte fúnebre ali, depois que eu falei, ela falou o seguinte: a minha mãe morreu. E agora quem vai orar por nós? E eu fiquei pensando que uma mãe que ora é uma expressão de fé. Porque a oração, às vezes eu caminho no lago falando sozinho, vocês devem ter visto já, né? Às vezes eu estou orando, às vezes só estou conversando comigo mesmo, né? Mas a oração, para quem vê de fora, é você falando sozinho. Para quem não crê em Deus, é você falando com o seu alter ego, com o seu outro eu. Não é? Porque a gente não vê a Deus. A oração é um ato de fé em si. Você está conversando com alguém, acreditando que ele está te ouvindo, que ele vai te responder da melhor forma para você, ainda que você não queira. Isso é um baita de um ato de fé. E talvez seja nesse sentido que Paulo fala: essa mulher vai ser salva se ela permanecer na fé, nesses atos de fé. Quando ou onde? Em casa. Mães, pastoreiem seus filhos com perseverança, entendendo que esse pastoreio é um ato de fé. Mas o texto segue: se elas permanecerem na fé e no amor. Mães, pastoreiem seus filhos como uma expressão de amor. A gente define teologicamente amor como ações ou uma atuação, uma atitude em favor do outro. Isso é o amor na teologia e na Bíblia. E o amor de mãe é um amor de entrega em favor do outro. E mais uma vez, cada fase da maternidade tem os seus desafios dessa mãe se entregar em favor dos seus filhos. Quando é bebê, o grande desafio é o cansaço físico. E se tem uma coisa que eu me lembro dessa época, nem fui mãe, né? Eu sou pai, mas que eu lembro quando a Aninha nasceu, daquelas primeiras semanas, que é pai de primeira viagem, é diferente. E eu me lembro o cansaço que era para mim. Você imagina para a Dani, né? Tendo passado pelo parto e tudo mais. É uma fase em que a mãe, inclusive para amamentar, e não se fala muito disso, né? Às vezes tem dores, e é uma entrega de: eu não vou estar bem fazendo isso, não vou dormir o suficiente, mas eu faço como um ato de amor. Depois, na infância, na primeira infância, estou confundindo, na primeira infância, o ato de amor é a disciplina constante e consistente. Você fala: não faz. 2 anos é a idade do mal, né? Depois melhora quando tiver 120, né? Mas até lá é ruim, né? Mas com 2 anos você vê os primeiros desafios reais, né? Você fala: não faz. Se fizer, vai apanhar. O que a criança faz? Faz. Aí apanha. Você fala: aprendeu. 3 minutos depois, se fizer, vai apanhar. O que ela faz? Faz de novo. 30 segundos depois. E assim vai. Assim é um processo. O desafio é essa constância de ensinar. Fase da adolescência, o desafio é amar muitas vezes momentos marcados que agora a criança / adolescente, adulto, ela começa a lidar com seus pecados de forma mais aparente, ou pior, de forma mais escondida. Depende de cada um. Mas seja a rebeldia, a ira, a ideia do pecado, da autonomia. Uma coisa é independência, outra coisa é autonomia. E muitos adolescentes querem autonomia. E a autonomia é não ter nenhuma autoridade sobre mim. E aí vai ter que amar esse adolescente que às vezes não responde como deveria. E eu posso dizer que isso é bem difícil. E na juventude, talvez o desafio é o indivíduo tomar decisões, o filho tomar decisões que a gente não tomaria. Ele tomar seus caminhos e eu vou amar, vou ter que falar a verdade e ter que lidar com coisas que eu não me preparei, porque eu não imaginava que meu filho ou minha filha iriam para esse caminho. Nessa questão de amar os filhos, deixa eu falar algumas coisas para vocês aqui, algumas coisas importantes, né? Primeiro, né?
sem pensar em nenhum caso específico, né? Nós somos a expressão, mães, vocês são a expressão mais visível do amor de Deus. Primeiro, se você é a expressão visível do amor de Deus, não terceirize o cuidado dos seus filhos. Você é essa expressão. E segundo que eu quero dizer para vocês aqui, o seu filho, ele vai ter situações em que ele se torna não amável. Já vou falar de santidade, vocês vão entender. O seu papel é amar sem comprometer a verdade. Então, já quando eu falo de santidade, eu vou falar da vara. A vara, no sentido metafórico. Mas o amor é o cajado. É o que aproxima. Tem que estar nesse processo também. Vocês sabem que o que eu penso do amor de mãe, talvez a melhor ilustração que eu penso é que nessas diversas fases, eu sempre penso sabe ali no Palavra da Vida que tem uma fontezinha perto da igreja do Maracanã, sabe? Já tiveram... Eu sempre olho chácara na internet, vocês gostam de olhar? Não, é só eu que olho essas coisas. Chácara para me aposentar, né? Vou me aposentar daqui a 50 anos, eu quero uma chácara. E eu olho, às vezes a pessoa coloca assim, tem uma fonte de água na chácara. Eu falo, nossa, e já o preço vai lá em cima. Você imagina uma chácara que tem uma nascente? O que é uma nascente? Por que nascente é tão valorizada? Tá frio hoje. Se eu for lá em frente à igreja do Maracanã ali, aquela aguinha lá, tem água lá? Tem. E no dia de calor, tem água lá? E quando está seco, tem água lá? O amor de mãe deveria ser essa expressão de que sempre está disponível. Há uma ilustração que eu aprendi, eu já contei aqui há muitos anos atrás, a história é muito boa, para vocês entenderem que o amor de mãe é essa constância de colocar o filho sempre à frente dos seus próprios interesses. Conta-se uma lenda indiana que eram duas aldeias que moravam, eram separadas por uma floresta, e um rapaz dessa aldeia se apaixonou por uma moça de outra aldeia. E era uma moça muito difícil, muito ciumenta e tudo mais. E essa moça que o rapaz se apaixonou não gostava da mãe do rapaz. E esse rapaz gostava dela, e ela não queria namorar com ele, o namoro da aldeia da Índia, né? Não sei como que é, mas enfim. E até que ela falou o seguinte, olha, para gostar de mim, para namorar comigo, tem que provar que eu sou o maior amor da sua vida. Eu quero que você me traga um dia o coração da sua mãe. Eu não quero ter nenhuma concorrente. E o cara foi lá e falou, nossa, para namorar essa moça que eu amo tanto, eu tenho que levar o coração da minha mãe. Conhece essa? Conhece? Isso é boa, hein? Isso é boa. E ele foi para casa chateado e falou, não, puxa, eu amo essa moça, o que eu faço? E a mãe bobeou lá. Ele foi lá, matou a mãe e pegou o coração. E naquele frenesi de sangue, correndo com o coração da mãe. Olha o que é o amor de mãe. Para entregar para a namorada, ele saindo da sua aldeia, indo para outra aldeia, no meio da floresta, ele correndo, ele tropeça, blá, 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 e o coração cai. E ele ainda assim, pensando, e eis que ele ouve uma voz que sai do coração que diz assim, filho, você se machucou? Isso é o amor de mãe. É alguém que não desiste. Está errado, você entende? É esse riozinho que está pingando. Mães, pastoreiem seus filhos com perseverança, como uma expressão de amor e como um ato de fé. Mas o texto não fala não só de amor e fé, fala de santidade. E o Arthur já colocou para mim ali. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade. Terceira área do pastoreio, que é um baita desafio às mães, é a manutenção da sua santidade no trato com os filhos. E nós, por que eu digo que a manutenção é um baita desafio? Mães, a gente tende a justificar os nossos erros com base nos erros do outro. É aquela mãe que diz assim, eu gritei também, olha o que você fez comigo. Peraí. O filho está errado, mas o fato do filho estar errado com o que ele fez não justifica essa mãe ter uma atitude não bíblica com o filho. Entende o que eu estou dizendo?
A rebeldia dos nossos filhos, crianças, adolescentes, adultos, casados, netos, etc., não justifica a minha reação pecaminosa contra ele. É muito difícil a gente reagir, a gente cria expectativa, nossos filhos vão ser respeitosos, bons cidadãos, né? Tudo certo, mas não é assim. Às vezes erram muito. Quando eles erram, o erro deles não justifica a minha falta de santidade no trato com eles. Mães, Deus te chamou a pastorear seus filhos com santidade. E eu posso dizer para vocês, o desafio do pastoreio de vocês é muito maior do que o meu. O que eu vou dizer? Aqui na igreja, eu sou pastor aqui há 11 anos. Vocês já me conhecem. Sabe alguns dos meus defeitos, sabe? Mas eu posso prometer para vocês que eu sou pior do que vocês me conhecem. Porque aqui nesse ambiente mais público, a gente se refreia mais. São 11 anos, vocês já viram muita coisa. Mas é um ambiente público. Agora, mães, Deus está falando para vocês pastorearem seus filhos com santidade no ambiente do lar. E é lá que você é quem você é. É lá que as suas questões não resolvidas, essas áreas não tratadas da ira, da mágoa, sei lá, de alguma questão moral, de questões éticas, é lá que aparece. Aqui todo mundo é bonitinho e cheiroso. Eu mais ou menos. É mais ou menos a ideia. Na pandemia foi interessante que alguns irmãos da igreja chegaram aqui na época da pandemia. Eu imaginei que ele não estaria aqui por causa do Dia das Mães, mas a figura que mais me marcou na chegada da pandemia foi o Cassiano. Porque eu não sabia como era o rosto do Cassiano. E eu olhava e falava, cara, como será que ele é? Pastor, tudo bem? E eu falava, rapaz, porque ele só estava de máscara. Até um dia que ele fez assim, era o Cassiano. Mas a gente, em casa, turma, a gente é o que a gente é. Nem na pandemia tinha máscara em casa. Aquela foto que o pessoal está... Não, ele está sem máscara. Nós tínhamos uma foto todo mundo de máscara. Ninguém usava máscara em casa. Mães, há um ideal bíblico de santidade em casa que você vai ter que perseguir em todas as fases do seu filho. Permanecer no que é certo. E eu preciso falar algo para as mães aqui. Deixa eu contar algo importante. Coisas que são erradas, quando praticadas pelo seu filho, continuam erradas. Mães, quando tem alguma coisa que Deus desaprova, ainda que seja seu filho mais precioso que faz, Deus continua desaprovando. E se Ele quer que você seja uma mãe que trabalhe em santidade, você como mãe vai manter o seu amor, mas vai ter que dizer, filho, eu não tenho a opção, diante do que Deus me chamou para eu fazer, de não agir em santidade. Isso que você faz, eu não concordo, eu não aprovo, e você está fazendo isso, aliás, contra a vontade de Deus e contra a minha. Tantas coisas eu poderia dizer aqui. Cada semestre são situações na igreja, e muitas vezes nós vemos os pais apoiando os erros dos seus filhos. Mas a Bíblia chamou você para a santidade. Em tantas e tantas áreas. Isso é permanecer em santidade. Mas o texto termina com um último caminho desse pastoreio no lar, no pastoreio dos filhos, que é com bom senso. Mães, pastoreiem seus filhos com perseverança. Isso é um ato de fé. Você vai ensinar, vai plantar e muitas vezes não vai ver o fruto imediato, vai confiar que ele vai vir. É uma expressão de amor, aquele amor constante, que ama, que busca o interesse do outro. É uma expressão de santidade também, um caminho de santidade. Eu estou decidida a não ir contra o meu Senhor. Aconteça o que acontecer com meu filho, eu preciso reagir biblicamente. Mas há um último elemento aqui. Paulo usa a expressão com bom senso. É uma expressão interessante, aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E tem a ideia de uma compreensão de assuntos práticos.
E especialmente é uma pessoa que age com muita sensatez e moderação nas situações difíceis da vida. É alguém que tem uma consciência do que é melhor, que pensa antes de agir. Essa é a palavra que Paulo usa, que é traduzida aqui por bom senso. Outras traduções trazem com moderação. Uma pessoa moderada, que considera antes de fazer. E eu trouxe aqui a expressão de sabedoria. O cuidar de filhos, mães, é uma expressão, é um ministério de sabedoria. Eu sou pastor de uma igreja. E os irmãos vão ver que, especialmente quando vai chegando quinta e sexta-feira, eu estou menos disponível. Raramente atendo pessoas de quinta e de sexta. Sexta não me lembro a última vez que... Lembro, já faz alguns anos a última vez que eu atendi de sexta. Porque quinta e sexta eu já estou estudando a semana toda para o sermão. Quinta e sexta eu preciso transformar o que eu estudei em aula e em sermão. Porque você não consegue estudar e fazer ao mesmo tempo. Você tem que processar. São horas preparando esse sermão aqui. Foi a sexta-feira inteira. O que eu estou dizendo? Se eu que sou pastor, cuido da igreja assim, você que é o paralelo do pastor na sua casa com os seus filhos, deveria considerar o tempo que pensar na vida dos seus filhos, nos conselhos que você vai dar, o quanto que isso deveria ocupar a sua agenda da semana. Exemplos inúmeros eu posso dar. Chega o filhinho, bebezinho, vai no parquinho com crianças. Aí vem outro mais fortinho e rouba o brinquedo do seu filho. O que a maioria das mães diz? Bate nele? Eu estou preocupado com você agora, André. Esse contexto alemão é um pouco diferente, né, galera? Destrói ele, explode ele. Hein? Filho, dá o brinquedo. Eu não sou contra dar o brinquedo. Mas eu tenho que instruir meu filho que que aquilo que a outra criança fez de vir e arrancar o brinquedo é errado. Porque se eu não dou a instrução, o meu filho está aprendendo, então meu pai, minha mãe aprova que venham roubar o meu brinquedo. E se agora eu fosse o roubador? Então observe que a resposta que eu tenho que dar, ela não pode ser senso comum. Esse bom senso não é senso comum, é um senso bíblico muito bem pensado. Filho, você vai ser generoso. Só que eu não quero você roubando o brinquedo de ninguém, isso é errado. Entende? Ou explodindo alguém. Escolha de método de ensino. Em algumas igrejas dá uma treta esse negócio de homeschooling versus escola. Nós aqui já fizemos de tudo aqui na igreja, eu e a Dani já de tudo não, só tem 2, né? Mas fizemos homeschooling por alguns anos, as crianças voltaram para a escola. Mas meu ponto não é esse. Primeiro, talvez meu ponto seja os xiitas dos dois lados, que eu posso conversar outro dia. Mas antes de tomar uma decisão para um lado ou para o outro, você pensou bem? Já conversou comigo porque eu tirei e depois porque eu voltei para a escola? Porque normalmente as pessoas perguntam dentro dos nichos que elas já estão. Eu quero fazer homeschooling, eu vou perguntar para o homeschooler. Eu quero pôr na escola, conversa. Eu tenho opinião. Sou pastor da igreja, quero o melhor para os seus filhos também. Mas o que eu estou dizendo, as pessoas tomam decisão, eu vou tentar. Arranca da escola e põe lá. Ou eu vou tentar, pega e põe... Não pensa. Eu tenho uma opinião bem formada hoje. Mas não interessa, me pergunta. Eu te dou. Veja, as decisões de sabedoria... Quer ver uma outra área? Questão do trabalho feminino. A Bíblia não fala se pode ou não pode. O que você vai ter que fazer para tomar decisão? Você vai ter que pensar. Antes de tomar a decisão, você vai pensar em todas as implicações. É uma decisão muito importante para ser no base de vou ter salário ou não. Dinheiro, você põe em último lugar. Tem muito mais questões para você lidar antes de tomar a decisão, mas as mães, a Bíblia espera que você seja moderada para tomar a decisão, seja ela qual for, que você vai refletir em todos os aspectos, com sabedoria. Mais uma questão, mudança de país. Por que eu estou falando para mães a questão de mudança de país? Isso foi uma conversa que eu tive com o Maurício ontem aqui.
As coisas que eu falei para ele já tinha colocado aqui, não é o contrário, não foi a conversa que trouxe para o sermão. Eu vejo tivemos pessoas na nossa igreja que mudaram para países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, alguns que querem ir para a Europa. E eu estou mencionando esses lugares, primeiro por conhecer de loco, in loco. Passei alguns meses nos Estados Unidos, alguns meses na Inglaterra, enfim, conheço um pouco de lá, Canadá, tem muita coisa que eu ouço, estudei para ser diplomata, enfim, tem N situações que eu posso trazer para vocês. Mãe, você já pensou que a decisão sua de ir para um lugar assim, ela vai ter implicações para os seus filhos ou para os seus netos? E que, veja, a cultura não é determinante, mas ela é relevante. Se você coloca seus filhos numa cultura pós-evangelho, pode ser que seus filhos, por causa da criação que você deu, se mantenham. Será que seus netos vão se manter numa cultura em que ninguém... A maré é contra? Porque o que a pessoa pensa de mudar para um lugar assim? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, o que ela pensa? Dinheiro ou qualidade de vida. Agora, eu pensei nessas outras coisas. Eu pensei no ambiente cultural que meu filho vai estar inserido nesse momento. Estou dizendo que você não ir, estou dizendo que você pensar. Porque a Bíblia espera que você pense, que você tenha bom senso. E você tem que pensar no seu filho, você tem que pensar inclusive o seguinte: se eu for para lá e der tudo errado, e eu já vi dar tudo errado, a culpa é da sua decisão. Você está disposta? Porque se está tudo errado aqui, você não mudou a situação. Mas ao tomar essa decisão, e se der tudo errado, eu estou disposto a assumir esse ônus? Não sei, avalia. Mas não dá para você falar assim, vai lá, tudo se ajeita. Não, não é assim. O que eu tenho ouvido desses irmãos aqui e ali, e aconselhei pessoas de outras igrejas nesse sentido, a pessoa fala assim, mas a igreja a gente encontra. Eu falo, tem certeza? Não é tão simples encontrar uma igreja razoável. Estou dizendo que a nossa é uma boa igreja. Nem todo lugar tem boas igrejas. Eu já fui de cidades, uma cidade do nosso país, e que não tinha uma igreja razoável. Não tinha. Na época que eu morei lá, não tinha. A igreja mais razoável, inclusive, ordenava pastoras. Porque não tinha. Eu tenho que avaliar isso. Mães, vocês têm responsabilidades como pastoras dos seus filhos de tomar decisões de sabedoria. Mães, pastoreiem seus filhos com perseverança, é um ato de fé, você vai ensinar e muitas vezes não vai ver o resultado imediato. É uma expressão constante de amor, de entrega, é um caminho de santidade, eu não vou me contaminar independente do que meu filho faça. E é também um baita de um exercício de sabedoria. Mãe é isso. Eu imagino que você está pensando o seguinte, para a gente encerrar o sermão aqui. Nossa, pastor, que mensagem de Dia das Mães, hein? O texto estava falando de liderança pastoral e estava dizendo o seguinte, vocês não deveriam ter essa liderança pastoral, mas o que o pastor faz, vocês deveriam fazer em casa, que é o pastoreio. Turma, é sério isso? É muito sério. E posso dizer, é 100% pastoral isso que eu estou trazendo para vocês. Eu nunca lidei num caso na igreja, como pastor, que não fosse às vezes um problema de fé, não fosse um problema de falta de amor, ou de não compreender a santidade, ou de uma decisão que não seja sábia. Bem-vindos ao pastoreio. Maridos, é seu papel auxiliar sua esposa aqui, nesses 4 elementos. Avaliar cada um deles na sua família e ser um auxílio para sua esposa. E talvez, falando para alguma mulher ou outra que não tenha filhos, ou ainda, ou não teve e não vai ter. Há pessoas, lembra que eu comecei falando que o Dia das Mães é um dia complicado? Que há pessoas que não têm mãe? Olha, se Deus deu nessa igreja pessoas que poderiam ter a idade dos seus filhos, e você não tem filhos, e essas pessoas que poderiam ter a idade dos seus filhos não têm mãe, talvez Deus tenha te colocado aqui para você ser essa mãe.
você expressar fé, amor, santidade, sabedoria para pessoas que não têm mais aquele abraço que a gente tem no dia como hoje. Talvez seja isso. Porque isso aconteceu no Novo Testamento. Ano passado, eu lembro que eu preguei, Paulo falando para Rufo, olha, sua mãe tem sido uma mãe para mim. Isso acontecia no Novo Testamento. Deveria acontecer aqui também. Essa é a minha tarefa como pastor. Foi dado a um homem, mas é a sua tarefa no pastoreio na sua casa. Mães não são pastoras na igreja, mães são pastoras em casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a maternidade é vista na Escritura como uma baita oportunidade de exercer aquilo que todo crente deveria ser, uma pessoa de fé, uma pessoa que ama, um crente santo e alguém que vive em sabedoria. Mas obrigado que o Senhor coloca na nossa casa o próprio treino que cada mulher precisa nessas áreas com seus filhos. Ensina, Senhor, cada mãe aqui, o caminho em cada uma dessas áreas. Ajuda, Senhor, os maridos nesse auxílio às esposas. E como pastor, Senhor, me ajuda aqui também na igreja a orientar as irmãs e ser também aquele que entende os dilemas e as lutas no pastoreio de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, e sou muito grato por cada mãe aqui, em nome de Jesus. Amém.